mais um episódio do ImpactaCast. Então, para você que faz parte da tribo que impacta, olha só que sensacional, né? Mais um episódio em que a gente vai falar sobre produtividade. Nesse episódio, né, eu decidi trazer esse assunto, porque eu tenho recebido muitas perguntas. Eu vou baixar a música aqui para poder falar mais com vocês aqui, vamos lá? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre sobre produtividade, né? E aí perguntam o seguinte, né? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou administrar o tempo? Como é que eu vou dar conta de atender? Porque eu sei que tem uma galera aqui que está querendo lotar a agenda. Tem uma galera aqui que está querendo ter mais clientes, mais coaches, mais pacientes, enfim, mais pessoas no seu consultório. E como é que vai dar conta de gerar conteúdo nas redes sociais justamente para lotar a tua agenda e também dar conta de atender as pessoas que estão lotando a tua agenda. Porque uma coisa é certa, quando você tem a comunicação certa, quando você tem a estratégia certa, quando a tua comunicação não é pudim de alface, você vai lotar a agenda. E eu garanto, porque os resultados acontecem. Tenho aqui ex-alunos, ex-mentorados, todos estão vivendo a mesma coisa. Então, sim, o fato é que com a comunicação certa você chega lá. Mas como é que você vai administrar o tempo? E aí vem vindo perguntas de produtividade. Eu não tô conseguindo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E eu não podia encarar essa sozinha. Eu venho conversando muito com essa trainer em PNL que tem uma experiência muito grande, tem uma vasta experiência, uma longa caminhada na programação neurolinguística. E em uma das nossas conversas, ela me falou algo do tipo, o nosso cérebro, ele está baseado em estratégias. Quando a gente entende a lógica da estratégia, a gente entende o segredo, a fórmula para ser produtivo, sim. E isso para mim, pronto, né? Isso para mim definiu que eu tinha que trazer essa mulher aqui, eu tinha que trazer essa mulher para cá para falar para você sobre produtividade. Não vou falar mais nada. Ela é uma baita trainer em programação neurolinguística, ela tem uma experiência incrível, ela forma times, forma grupos inteiros em programação neurolinguística, ela fala sobre qualidade de vida também no perfil dela, ela fala sobre produtividade também no perfil dela. É a Milene Vargas. Eu vou chamar ao palco, né? Com toda a pompa, com toda a circunstância, a galera manda coraçãozinho pra gente receber no palco da tribo que impacta a super maravilhosa. Vem ao palco, saia do camarim e vem ao palco da tribo que impacta. Aê! Maravilhosa! Que coisa boa tá aqui! Que honra, que alegria! Que coisa boa! Ai, que legal! Muito honrada bom! Estou eu, minha amiga! Que bom! Obrigada por ter aceito esse convite. Estou muito feliz por você ter aceito esse convite, porque eu sei que conteúdo que vem por aí é disruptivo. Conteúdo que vem por aí vai fazer a galera pensar no quanto muitas vezes a gente está vivendo uma armadilha, né? Quando a gente não está se sentindo produtivo, a gente está vivendo uma armadilha e o doido, né, é que quem montou essa armadilha é um inimigo que dorme ao lado, né? Que é a nossa mente, muitas vezes, né? Não vou. Exatamente. O ego é o inimigo. Tenho certeza. O ego é o inimigo, como diria Ryan Holiday. O ego é o inimigo, é aquilo que a gente... muitas vezes o ego que é o que nos impede de crescer, o ego nos impede de perceber aquilo que está aqui na nossa cara, o ego nos impede de perceber coisas, às vezes simples, e resultados, muitas vezes, que a gente já vem conquistando, e que isso é muito determinante para a gente ter o sucesso que a gente quer. Vamos falar assim, ó. Aqui a gente está numa galera que quer produtividade, que quer agenda cheia, que quer agenda lotada. E aí, gente, vai perguntando aqui, vai dizendo quais são as dúvidas, qual é a dúvida que tem, o que você gostaria de saber a respeito de produtividade e qual é o desafio, mudança de mindset, mudança de modelo mental. E, Mel, eu vou te dizer uma coisa na boa, assim, ó, eu me sinto muito congruente em fazer essa live aqui contigo, porque a gente está em 2020, então 7 anos, tá fazendo 7 anos que eu trabalho com programação neurolinguística, atendendo pessoas e fazendo
E eu lembro muito bem de quando começou a minha primeira palestra, quando eu fiz a minha primeira palestra em Porto Alegre, e que era aquela coisa assim do tipo, meu Deus, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e bora lá fazer. E eu vou fazer. E eu lembro que não tinha ninguém assim que me apoiava para fazer palestra. Foi no peito e na raça. E aquela coisa, eu não sabia nem montar um PowerPoint para fazer uma palestra. Minha primeira palestra, assim, realmente foi o Wendel Carvalho que me ajudou. Ele sentou no computador comigo e vamos lá, vamos fazer essa palestra aqui em 5 minutos. E o que? Tu tá louco? Com 5 minutos não, eu preciso de uma semana para montar a PowerPoint, porque eu não sabia. Então, tudo é uma questão de hábito, de planejamento, de quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, quanto mais treino a gente tá disposto a fazer, melhor a gente vai ficar. E aí, fica aqui no final até o fim dessa live, porque vai ter aí, assim, quero, ao longo dessa nossa conversa aqui, entregar digamos assim, uma técnica simples, mas que ajuda bastante para a gente mudar essa percepção de entendimento e clareza das coisas. Uma das coisas assim que eu quero saber de vocês, qual é o desafio maior? Se o desafio maior é a falta de tempo, ou o desafio maior, assim, aquela percepção de eu não tenho tempo para fazer tantas coisas que eu quero, tantas coisas que eu considero importante, ou se é um aproveitamento melhor do tempo. Qual é o desafio maior? Porque, gente, tem uma coisa que a própria PNL indica, que são as pessoas aquelas que são orientadas pelo tempo, através do tempo, né? De quando a gente consegue enxergar o tempo de forma dissociada, tá? Enxergar o tempo de forma dissociada, enxergar as tarefas de forma dissociada, a gente consegue ter uma clareza maior do ponto de vista do planejamento. E eu já vou dizer uma coisa aqui, gente. Goste ou não, sinto muito, mas se não houver planejamento, não vai dar certo. Eu quero contar um caso aqui muito interessante para ti, Mel, para quem está nos assistindo. O que acontece? Há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, eu tive uma cliente que ela me procurou exatamente com essa demanda. Ah, Milene, eu ouvi falar que a PNL, a hipnose e tal, auxilia na questão na procrastinação, tarefas que ela queria fazer. E o que ela queria fazer era natação. Ela estava com um problema bastante sério, avançado já, de esclerose, e ela precisava, por recomendação médica, incluir a natação na atividade física, na rotina dela. Só que incluir a natação, ela é algo mais, às vezes é muito difícil, muito desafiador, a gente incluir atividade física na nossa agenda. E eu vou também falar a respeito disso, porque hoje eu não abro mão de fazer atividade física. Inclusive, eu posto aqui, de manhã é o meu horário de praticar. Eu não abro mão disso, vou falar por quê, mas não foi fácil, tá? Foi muito desafiador incluir atividade física na minha rotina e, inclusive, leitura. Leitura ainda é mais desafiador que atividade física. Mas vamos lá. Aí ela precisava incluir a natação, e natação envolve um pouco mais de tempo, porque requer aquela questão do tomar banho, requer a questão de separar uma malinha com maiô, com coisas assim que né, a pessoa vai ter que ir para chuveiro, vai ter que se molhar, ela vai pelo menos gastar umas 2 horas por dia nessa atividade, nessa tarefa. E o que acontecia, gente? Olha só a sacada da coisa. Ela tinha, durante o processo de hipnose, durante o processo no atendimento, ela tinha um grande mentor, alguém que ela se espelhava muito, que era a referência dela. A gente está falando, obviamente, não vou revelar aqui a identidade da minha cliente, mas ela era uma doutora na URGS. Uma mulher extremamente cabeça, uma mulher extremamente racional. Uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa muito antenada, uma pessoa extremamente pesquisadora, uma hiper pesquisadora na URGS. E a pessoa, o mentor dela, ou seja, a pessoa com quem ela se espelhava e a inteligência ela gostaria de ter, sabe quem? Stephen Hawking. Sensacional.
E aí a gente começa a entender o porquê também que ela estava naquele processo da esclerose múltipla. E, e aí no processo de hipnose, Mel, justamente bem no momento que ela estava no relaxamento, ela me disse assim, Milene, eu não vou ser refém da minha agenda. O que eu mais preservo na minha vida e o que eu lutei durante anos, é para ser e ter a liberdade. E no momento que eu tiver que pegar uma agenda, no momento que eu tiver que pegar uma agenda, seja uma agenda física, seja uma agenda digital no meu computador ou no meu celular, eu passarei a ser escrava disso. E eu não quero. Então, assim... É interessante o significado que ela atribuiu à situação, né? Sim. Agenda igual a prisão. Agenda igual a prisão. Igual a fim da liberdade. Agenda igual a prisão, agenda igual a perda da liberdade. E por que eu estou trazendo esse caso? Justamente porque... E era um processo totalmente inconsciente, que ela não fazia a menor ideia. E foi uma sessão assim, muito reveladora, porque quando ela despertou do transe, quando ela saiu do transe, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi justamente isso. Tu sabia que tu tinha essa crença? Tu tinha noção, tu tinha consciência de que ao tu colocar lá as tuas anotações, os teus horários, os teus compromissos, tu estava te tornando refém e escrava? Porque ela lutou anos. Pensa numa mulher extremamente cabeça, mega intelectual, que lutou uma vida inteira pela independência, pelo dinheiro dela, ganhava mais que o marido. E aí vem alguém e diz para ela, tu tem que botar teus compromissos na tua agenda, porque a tua agenda é que vai te guiar e te orientar. E ela disse, aqui que eu vou ser escrava desse negócio. Aqui que eu vou me tornar refém, porque eu lutei uma vida inteira para ser independente, agora botar meus compromissos numa agenda. Porque a agenda é que vai dizer agora o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. De forma nenhuma, eu tenho a minha liberdade e é o que eu mais prezo. Então, assim... E a agenda virou um inimigo, né? A agenda vira um grande inimigo. A agenda virou inimigo. E eu já, quando... E eu acho que existe muito essa questão E é justamente o contrário. O Renato Russo tem uma frase que diz o seguinte, disciplina é liberdade. E quando a gente age de uma forma disciplinada... aliás, a gente de vez em quando falava, né, Mel, dessa questão do planejamento, por exemplo, gravar ontem, como ontem eu passei aqui, quem me acompanha aqui viu nos stories, de passar aqui uma tarde gravando 10 vídeos, por exemplo, para 10 dias daqui para frente. Então eu não tenho mais uma preocupação, meu Deus, para tudo! Agora eu tenho que produzir conteúdo, que eu sei que tu trabalha maravilhosamente bem, justamente ensinando as pessoas a serem criadores de conteúdo, ensinar a abrir esse celular aí e falar realmente da importância que é o seu trabalho no mundo. E tem que falar mesmo, porque é isso que vai fazer com que alguém te conheça, com que alguém te veja. As portas lá fora estão fechadas. Ou você aprende a usar o celular e entender que isso é a melhor forma hoje da gente divulgar o nosso trabalho, se comunicar de uma forma verdadeira, assertiva, direta, ou você cai fora do jogo, ou entende assim, beleza, não é pra mim, eu não vou vender mesmo, porra, tá acabado. Sabe? É assumir isso, qual é a postura que eu vou tomar diante disso. E aí entender... Pode falar. Eu quero pensar duas coisas aí do que você está falando, que foram entregas sensacionais. Primeiro ponto, né? A história da tua cliente, a relação que ela tem com a agenda e o quanto isso conecta com a questão da disciplina ser liberdade, né? Ter, por exemplo, a disciplina, né? De parar ontem, baixar a cabeça, sentar a bunda na cadeira, como eu costumo falar, e gravar 10 vídeos na sequência que você fez, pode parecer para as pessoas uma prisão, pode parecer para alguns uma prisão, mas eu estava falando sobre isso hoje de manhã com uma amiga. Muitas vezes a nossa produtividade cai lá no chão porque a nossa energia caiu lá no chão. E um ladrão de energia enorme é quando você
fica pensando naquilo que precisa fazer o tempo todo, em momentos em que você não pode resolver aquilo. E a gravação de vídeos, né, quando a gente não trata com disciplina, quando a gente não realmente coloca na agenda, quando a agenda não vira, ao invés de inimigo, vira o nosso herói, aí é isso que acontece, a nossa produtividade vai pro saco, porque, e era sobre isso que eu estava falando hoje de manhã, porque a gente passa o tempo todo pensando, eu tinha que gravar aqueles vídeos para semana que vem. Eu tinha que gravar aqueles vídeos para semana que vem. Semana que vem chega. Eu tinha que gravar esses vídeos para amanhã. E aí o prazo vai diminuindo. Eu tinha que gravar esse. E aí você passa todos os dias pensando. Agora, quando disciplina, como é que disciplina vira liberdade? É quando a gente consegue ter a disciplina de sentar a bunda e gravar os 10 vídeos, e a Mi vai pensar em gravar vídeo de novo daqui a 7 dias. Ela não vai pensar, mas não vai drenar a energia dela durante os próximos dias, todos os dias. Exato. E teve um outro ponto, teve um outro ponto sensacional que você falou, que é essa questão do grande porquê, né? E por que e a gente tem disciplina só simplesmente para dizer, sou disciplinada, sou disciplinado. Não, é porque a gente tem aí uma bandeira para ser defendida, é porque a gente tem um grande porquê, os nossos sonhos, e ponto. A realização dos nossos sonhos é botar a tua palavra no mundo, é você abrir as portas do teu trabalho para o mundo inteiro te ouvir. Então, o que a Mi falou aqui lindamente, na verdade, é o que sustenta a disciplina, que é o nosso grande porquê. E sabe o que eu acho, Mel? É que a gente tá entrando. Só quero responder uma pergunta aqui que a Rosângela fez. Essa situação citada pela Milene gera crença limitante? Não gera crença limitante. Eu estou justamente mostrando porque o que na verdade a crença limitante ela é inconsciente. Toda crença limitante ela é inconsciente, porque quando ela se torna consciente, ela facilmente deixa de ser uma crença limitante e a gente substitui essa crença limitante por uma crença fortalecedora. Mas esse processo só acontece quando a gente toma consciência disso. Porque enquanto o processo é inconsciente, como é que eu vou saber que eu tenho uma crença limitante agora? Né? Pelo resultado que eu tenho. E aí, de novo, a gente pode até pegar na questão da falta de disciplina para ser produtivo. Se você percebe que não está sendo produtivo, é óbvio que tem crença limitante ainda. Agora, qual é? Não tem como saber. Como é que a minha cliente essa iria imaginar que a questão da associação da agenda, quer dizer, a agenda estaria associada com a prisão, com a falta de liberdade. Ela não tinha isso consciente. É um processo inconsciente. Então, só que à medida que quando ela torna isso, quando isso vem para a superfície, né? Usando aquela metáfora do iceberg, né? Quando vem para a superfície, aí ela decide o que fazer com isso. Bom, e agora que está visto? Porque quando tu vê, não tem como desver. Depois que tu vê, como é que tu vai desver? Não tem como. Aí tu tem que tomar uma decisão. Bom, o que eu faço com isso agora? Ou eu resolvo, né? E não quero tornar esse processo limitante mais, e aí busco uma solução. Ou então, ok, vou encarar essa merda aqui e vou ter que resolver esse negócio, sabe? Qual é a decisão? Isso, essa é a dádiva da consciência, sabe? É tu tornar consciente algo que está inconsciente, para daí conseguir tomar uma atitude em relação a isso. Então, não gera uma crença limitante, não, de forma absoluta. E aí, só que o que eu acho, Mel, que está acontecendo, e principalmente nesse momento agora, em que a gente está revendo tudo, né? Porque agora, o que é certo, o que é errado? Hoje eu estava ainda falando com uma cliente a respeito estava fazendo um processo de atendimento individual e ela perguntou do curso de PNL. Milene, o teu curso eu queria tanto fazer e agora não tem, esse ano não vai ter mais e tal. E eu falei para ela, olha, existia uma crença no passado, há muitos anos atrás, muito limitante em relação às palestras presenciais. E imagina contando essa história daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. As pessoas acreditavam erroneamente, erradamente, de que não era possível fazer um curso de formação em PNL EAD, à distância.
Até que veio uma tal de pandemia, um tal de coronavírus, e obrigou as pessoas a se reinventarem. Obrigou as pessoas a pensarem de um jeito diferente e romperem suas crenças limitantes. E não é que esse curso está dando certo, e não é que a gente tem depoimento de pessoas que já fizeram e que está dando super certo. Não é uma crença limitante? Não é um rompimento, uma disruptura disso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa entender a rede social como uma ferramenta de trabalho. Isso aqui não é brinquedo. Por mais que seja divertido e que abra leque para várias possibilidades. Ontem mesmo ainda tinha pessoa me perguntando no meu direct se eu tinha namorado. A gente brinca com isso, né? Tem gente perguntando se tem namorado. Ok, ela pode ser usada para diversos fins, mas no meu caso, por exemplo, e no caso de quem está aqui, eu acho que o olhar vale, sim, o que nós queremos do Instagram. O que eu quero do Instagram? O que eu quero do Facebook? O que eu quero do TikTok? Seja lá eu. O que eu quero do YouTube? Né? Subindo sempre vídeos para lá e levando muito conteúdo. E eu acho assim, ó, que a gente seja um pouco mais duvidoso das nossas certezas. Sabe, Mel? Que a gente duvide um pouco mais, assim. Porque eu me lembro, há muito tempo atrás, quando o YouTube nasceu, que diziam assim, nossa, o YouTube vai substituir a televisão. E dizia o quê? Ninguém vai bater a Rede Globo, ninguém vai tirar uma Rede Globo do ar, ninguém vai fazer frente a uma Rede Globo. E veja bem o quanto o YouTube cresceu e o quanto a TV e as TVs por assinatura perderam espaço. Perderam espaço na nossa produtividade, na nossa agenda. Então, eu acho que assim, é o conceito das coisas, é o entendimento, sabe? Aí vem a PNL, né? A dissociação e eu olhar essa floresta aqui de cima. Eu perceber o que é que está acontecendo na minha vida e procurar baixar todo o nível de julgamento. Eu parar de julgar, dizer que isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve. E começar a perguntar o que verdadeiramente eu quero para minha vida. Que aí vem o segundo passo, aí vem a questão, ainda não estamos na técnica, mas é justamente assim, qual é a tralharada que tu vai tirar da tua frente para fazer o que tu precisa fazer. Exatamente. Exatamente. E deixa eu compartilhar um pouquinho, bem interessante o que tu está trazendo, Mi, porque desde o início, né, desde o caso da tua cliente, até o que tu está dizendo agora, cola muito, né, toca muito com muitos pontos que eu vivi para poder conquistar a produtividade que eu tenho hoje, que sustenta, né, a minha geração de conteúdo, que sustenta o meu trabalho no mundo online. Quando eu comecei a organizar minha vida, minha agenda, o primeiro impacto foi sair do que a gente chama do regime CLT, né? Eu não era seletista, mas eu tinha ali, bate cartão, né? Entra num horário, sai num horário, e de repente eu tinha que dar conta da minha vida, decidi sair do meu emprego e ser profissional liberal, e tinha que dar conta dos meus horários. É que esse é um modelo conhecido, né, Mel? Só esse é um modelo conhecido, tá tudo certo. Só que ninguém se dá conta de que a gente é muito improdutivo, muitas vezes das 9 às 18, né? Exatamente. Aí você matou a charada, exatamente isso. Foi aí que eu comecei a perceber o quanto realmente valia o tempo. O quanto realmente valia o tempo. E o quanto a gente não olha para o tempo com a atenção necessária quando a gente está nesse movimento padrão, né? Quando a gente sabe o horário que a gente tem que entrar, a gente sabe o horário que a gente tem que sair, e aí a gente liga um modo em que a gente não olha o que acontece nessas 8 horas aí, geralmente, em que a gente entrou e saiu. A gente não olha com lupa o que está acontecendo. Agora, quando você começa a empreender ou quando você se torna um profissional liberal, você precisa olhar com lupa. Aí comecei a olhar com lupa, beleza. Comecei a colocar as coisas na agenda. Só que de nada adianta um planejamento que dá eco, de tão vazio que é. Um planejamento que está falando pro nada. Era isso que era a minha agenda. Todos os compromissos estavam ali na agenda, mas eu não cumpria o horário da agenda. Estava ali, o meu calendário do Google estava cheio, maravilhoso, lindo. E eu colocava cores ainda, né, amiga? Porque eu gosto de cores. Aí eu colocava cores, o negócio ficava lindo. Agora, cumpri o horário e
claro, com a PNL a gente vai entendendo o que vai acontecendo, comecei a me perguntar, mas por que diabos que eu não cumpro o horário? E aconteceu, e veio uma resposta muito parecida com o caso da tua cliente. Eu me dei conta que eu não queria me sujeitar de novo a horários. Eu não queria me sujeitar de novo a horário. Eu recém tinha saído do emprego, me sujeitar a horário significava de novo uma vida chata, uma vida rotineira, uma vida vazia, uma vida que eu esperava só o relógio despertar no dia seguinte, levantar e gente, trabalhar. meu Deus do céu. Nada contra o meu trabalho, o meu emprego era para mim, não fazia mais sentido. Eu estava numa vida vazia. Aí eu entendi o que estava acontecendo. E aí conecta com o que tu está dizendo. Primeiro, é entender o que está acontecendo, entender o significado que eu estava atribuindo a isso. Agora, quando eu entendi que a agenda não era mais prisão, foi quando eu comecei a olhar para a rotina e para os hábitos das pessoas de sucesso. E aí conversei com várias pessoas e uma delas me disse que minha agenda é liberdade. A agenda não é prisão, a agenda é liberdade. Quando você começar a cumprir, pegar essa agenda que está super colorida, linda e começar a cumprir os horários, me conta aí como é que você vai se sentir no final do dia quando perceber que fez tudo que você queria ter feito. E aí eu vou dizer uma e coisa, aí eu entendi. Ancora esse momento. Quando você conseguir olhar para a tua agenda e viu que conseguiu produzir, ancora aquela sensação, porque aquilo vai gerar serotonina, vai gerar endorfina na tua mente, e isso vai ser o processo de ancoragem, que a gente chama na PNL, né? De ancorar isso. Só para... Exatamente. Desculpa, porque prisão era aquele peso. Prisão era aquele peso de ver as tarefas acumulando e eu não conseguindo cumprir bosta nenhuma, jogando pro dia seguinte, vivendo num turbilhão. E liberdade era aquele... Pronto, o dia acabou. Pronto, tá tudo certo. Sim. Aí a gente ancora mesmo. Aí a coisa muda. E a âncora para mim, assim, eu digo, é a técnica de PNL de bolso. Porque a âncora a gente pode ancorar a qualquer momento. Eu tô aqui contigo agora, eu tô tomando um café, estamos fazendo uma live, é um bate-papo divertido e eu posso ancorar esse momento. Eu posso fazer um gesto, eu posso ancorar o sabor do café, eu posso ancorar o cheiro do café, eu posso ancorar uma palavra, eu posso ancorar esse estado emocional aqui. E toda vez que eu me lembrar de ti, ou me lembrar de uma live, eu tenho que fazer live? Opa, dispara. É uma percepção externa que dispara um gatilho interno aqui de uma sensação boa. Então, e aí, tem uma questão, eu acho que tudo é aprendizado. O que aconteceu comigo quando... Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né, Mel? Quando eu comecei com essa questão de agenda... Porque eu tenho um curso formatado de gestão do tempo para mulheres. Eu comecei a trabalhar só com mulheres na época. E aí, o que aconteceu foi que testa primeiro e depois vende o produto. Então, eu testei, eu fiquei 2 anos usando, fazendo gestão do tempo, fazendo gestão do tempo, fazendo gestão do tempo. E assim, foi dolorido no início. Por que foi dolorido? Porque eu tava me exigindo demais. Porque eu tava colocando muita coisa lá naqueles quadradinhos coloridos da agenda do Google. Era muita coisa. Então, assim, ó, eu não dava nem espaço entre uma atividade e outra. Cara, não tem como, sabe? Não tem como tu não dar um tempo, não tem como tu colocar várias coisas ali e tu querer dar conta e tu ainda ter criatividade. Porque o que acontece? Para ser criativo, a gente precisa de um tempo livre. Para ser criativo, a gente precisa do nada, sabe? Aquela coisa do, não, eu não vou fazer nada agora. E o nada entre aspas, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa. A gente vai arrumar alguma coisa, a gente vai botar em ordem alguma coisa aqui, a gente vai dar uma caminhada, ou a gente vai ligar para alguém, ou a gente vai... né? E as redes sociais, e a gente conversa até sobre isso, né? O quanto as redes sociais tomam tempo. Responder e-mail, direct no Instagram, responder os comentários do feed, tudo é a gente que faz. Então, assim, é um desafio, né? Ter tudo isso. O Telegram, para mim, foi encaixar o Telegram na minha vida também não foi um processo fácil, um processo um pouco doloroso, porque
é aquela coisa do eu não quero procrastinar, eu quero fazer esse negócio acontecer da melhor forma, gravar os vídeos, fazer os atendimentos, então manter a questão da saúde, que eu não abro mão também, eu ancorei isso, né? A questão do tempo, então eu faço a minha atividade física de manhã, eu tenho ficado assim mais em tarefas minhas, e depois tarde, noite, coisas de trabalho, tanto é que paro de trabalhar, vai ser 9, 10 horas da noite, né? E aí, na manhã seguinte, eu ajustei, veio a pandemia, me ajudou a fazer esse ajuste novo, assim, antes não era assim, eu procurava parar de noite, né? E eu acho que Exatamente. essa coisa, assim, ó, é um processo, Mel, de aceitação das coisas. Porque as pessoas hoje querem tudo, né? Como hoje, de fato, existe a possibilidade de estarmos trabalhando na praia, trabalhando com o notebook Adoro. na praia, Na beira da na praia. beira da praia, só que não, né? A gente sonha com isso, só que não. De trabalhar na praia ou de trabalhar viajando. Claro, é uma metáfora, mas de fato hoje é possível. A gente só não está viajando porque não dá. Porque, olha, eu agradeço essa pandemia. Essa pandemia só antecipou aquilo que eu faria o ano que vem, que é botar os 2 pés e as 2 mãos no online. Então eu estava ainda com aquela coisa, ai meu Deus, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí vem a pandemia e, ok, acabou com a dúvida. Acabou com a dúvida. É É agora. agora, ou vai, Exatamente. ou É vai. muito. Então isso que é Ou legal. vai, ou vai. É muito bom falar isso também, porque é esse empurrão que a pandemia principalmente está dando para todos nós profissionais que precisamos ampliar os nossos negócios. Antes, a gente poderia já ter pisado no online, né? Antes era Eu já pisava no era online, opção. Agora não é opção. agora não é opção. Agora não é É isso aí. opcional. Exatamente. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Não tem outra forma. Exatamente. Então, assim, E como é difícil achar esse essencial, né, Mi? Entender o que é essencial, porque não vai caber tudo dentro das 24 horas, né? e assim, Partindo do ó, pressuposto que não vai dar para entrar é tudo. fácil falar quando a gente já tem isso claro na nossa mente. Mas quando a gente não tem, e que, óbvio, para mim hoje está claro, para ti hoje está claro, mas a gente não tem essa clareza quando a gente está no início, quando a gente está no começo, quando a gente está tá entendendo o processo. E tá tudo bem, e tá tudo bem. E sabe como é que a gente faz para saber? Fazendo, testando. Eu precisei botar lá naquela minha agenda insana e entender assim, ó, cara, eu tô maluca com isso aqui. Eu tô quase louca com isso aqui, porque é muita coisa e eu não tô dando conta. Foi quando eu comecei a tirar um pouco e me dar conta de deixar lacunas na minha agenda, sabe? De não olhar para minha agenda assim e ter aquela coisa toda preenchida. E quando, por exemplo... E é incrível, né, Mi, que quando tu tira, tu percebe que o mundo não vai acabar e ninguém vai morrer E tu vai ser mais feliz. se deixar de fazer. Exatamente. E para saber o que é essencial, é uma pergunta que eu me faço muito, né? Se eu tivesse mais 15 dias de vida, se eu tivesse mais 15 dias de vida, o que eu faria em primeiro lugar? Aí a gente começa a ver uma coisa em perspectiva assim tão diferente, porque será que eu preciso revisar 2 vezes aquele negócio ou será que eu me entrego um pouquinho pro imprevisível? Será que eu preciso, né? A gente começa a entender o que dá para fazer e o mundo não vai acabar. Exatamente. Não vai acabar mesmo. E aí vem a questão com o filho, né? Eu não sei, eu tenho filho, eu tenho o Pedro de 15 anos, e tu sabe que, Mel, essa questão com o Pedro, para mim foi muito aquela coisa assim, como eu no livro que eu escrevi, eu falei muito sobre essa questão, né, de delegar o filho para o mundo. E é uma coisa que eu fiz porque eu não tinha conhecimento, mas eu não faria de novo. Então, porque passa rápido. Meu filho hoje tá. Claro, a gente tem uma relação boa, ele sempre morou comigo, é tudo de bom, né, tá na adolescência e tal. Mas eu deixei de viver momentos importantes da vida dele com a justificativa de botar o trabalho em primeiro lugar, de ser produtiva, de ser produtiva, de ser produtiva a qualquer preço, a qualquer custo. E aí, óbvio. Me arrepiei aqui, não foi à toa. Hã? Me arrepiei aqui, Mi.
Me arrepiei aqui. Obrigada por compartilhar essa vulnerabilidade, Mi, porque quantas vezes, né? E para nós que queremos fazer acontecer, né? Nós temos esse ímpeto, né, de querer fazer acontecer. Quantas vezes a gente cai nessa armadilha de colocar o trabalho como prioridade na frente de qualquer outra coisa, né? Por achar que o trabalho justamente vai nos dar depois, mais tarde, o tempo que a gente quer para estar com aquelas pessoas, o tempo que a gente quer. Então, eu vou focar no trabalho agora, porque assim que der certo, aí eu vou poder ficar mais com essas pessoas, né? Como a gente cai nessa armadilha, Nossa, né, é muita armadilha isso. É muita armadilha. E realmente, Mel, eu digo assim, olha, e isso, tu vê, eu tinha muito disso no tempo da gráfica. Eu saía muito cedo, eu saía 6:30 da manhã de casa, deixava para tomar café no trabalho quando eu chegasse. E aquela coisa do pão, pão com manteiga e café, sabe? Não dava muita bola assim para o dedicar tempo também para uma alimentação mais saudável. E aí vem a vida e dá uma bela rasteira na gente, né? A vida vai mostrar tudo. Não tenha pressa de nada, cara pálida. A vida vai te mostrar tudo que tu tá fazendo. É aqui e agora que se paga. E foi fato. E realmente, assim, eu, né, de hoje, parar, dar atenção, não abro mão da minha atividade física de manhã, eu não abro mão de um café saudável, eu não abro mão de ir na feira orgânica, que a gente fala sobre isso, vai de manhã na feira, compra tralharada, tudo orgânico, dá trabalho. Mas, gente, assim, olha, a gente é o investimento do tempo, e aí a gente começa a entender que dinheiro e tempo é a mesma coisa, né? Porque o problema é que as pessoas ficam gastando tempo com um monte de bobagem, e isso vale para tudo. Videozinho, bobagem no WhatsApp, piadinha. Por exemplo, estar em grupo de WhatsApp. Gente, é a treva estar em grupo. Eu não me boto em grupo de WhatsApp, pelo amor. Eu vou sair e tu não me junta para botar de volta lá, porque eu não vou ficar. Assim, ó, os grupos que eu realmente estou é grupo de trabalho, né? Porque mal a gente dá conta. Então, Exato. eu acho. Aí vem também a questão da culpa, né, Mel? Que a gente nem entrou nesse detalhe ainda. E aí vem aquela questão assim, da gente ser clara em dizer, né, assim, ó, não dá, isso aí não tem tempo. O dizer não também, que é muito fundamental, que é o tirar a tralha, mas é muita gente assim, olha, eu adoraria fazer isso para ti, mas agora eu não posso. A técnica funciona da seguinte forma. Domingo à noite, tá? Eu gosto de fazer, eu faço isso, é a técnica que funciona para mim, e então, portanto, obviamente, é o que eu posso compartilhar aqui, aquilo que deu certo para mim, que eu já testei muito disso. Então, o que eu faço? Eu planejo a minha semana todo domingo à noite. E é claro, compromissos vão entrando ao longo da semana, enfim, né? Mas é domingo à noite que eu olho para minha semana. Domingo, final de tarde, eu olho para minha semana, o que eu tenho lá. E aí eu paro antes. Isso é tu fazer dissociado. Então, assim, a minha semana vai começar amanhã, lá na frente. Minha semana ainda tá lá na frente. O que eu preciso? Qual é o meu objetivo hoje, nessa semana de vida? E aí a gente vai, eu estou procurando emprego. Eu tenho um curso para lançar. Eu tenho vídeos para gravar. Eu tenho contatos para fazer de mentoria. Eu tenho clientes para atender. Você que vai ver o que você precisa fazer, qual é a sua entrega naquela semana. Lembrando que vai ter outras semanas pela frente. Porque aí o que acontece, assim, a gente quer tudo. Eu quero montar curso, eu quero contatar com um monte de gente, quero ir para Disney. Não dá. Não dá. Então tem que entender que a vida é dividida em blocos, né? E aí vai lá e coloca na agenda. Aí o segundo passo é justamente que entra um pouco do que tu falou, Mel, que é lei de Pareto, 80-20. O que significa? O que significa a questão do 80-20, lei de Pareto? 20% do nosso resultado, aliás, desculpa, 80% do nosso resultado, ele está em 20% daquilo que a gente faz. Ou seja, a maior parte do meu resultado, ele está em pequenas ações que eu faço que são pontuais.
E aí eu quero te perguntar o seguinte, hoje é quinta-feira, final de tarde, a semana está praticamente acabando. Eu quero que tu olhe para tua semana e que tu liste 2 coisas que tu fez que foi legal, que te deu um resultado bacana. Por exemplo, já me veio aqui agora. Ontem à tarde foi uma tarde produtiva para mim. Por quê? Porque eu já tinha pré-listado os conteúdos antes, que eu já fiz anteriormente, que eu já peguei de temas de lives aqui, e disse quais são os assuntos que eu vou gravar. Então, tava tudo listado. E tá aqui, ó. Tá aqui. Olha só a quantidade de coisa aqui, ó. Tava tudo aqui, tá aqui, porque eu vou ainda transformar isso em posts para o Instagram. Que eu tenho que sentar e, num determinado momento, trabalhar e me dedicar para isso. Mas vai lá para a agenda. É isso que liberta. Aí vem a questão do 80-20. Então, o que eu preciso? E essa geração de conteúdo, ela só cabe a mim. E só eu posso fazer. Ninguém vai fazer por mim. Porque eu sei o que as pessoas que estão aqui no meu Instagram querem saber de mim. Eu conheço as dores delas. Eu sei quais são os desafios que essas mulheres estão vivendo, basicamente mulheres. Eu conheço esse universo. Então, eu vou entregar aquilo que elas precisam e que querem ouvir e entender. Então, identificar o que é produtivo e a gente replicar mais disso. Opa, se foi produtivo eu ficar trabalhando, gravando vídeo de tarde, qual é a minha tarde, 1 ou 2 tardes da próxima semana que eu posso planejar e incluir isso também. Porque, por exemplo, pegando o exemplo da questão da gravação dos vídeos, vamos dizer que me deu uma dor de barriga lá na outra semana. Mas tá lá, eu já tenho um monte de vídeo gravado, não preciso me preocupar. Eu não precisa vir à tona essa preocupação toda. Porque já tá feito. Né? Quando a gente programa e tem a ferramenta do MLabs no Instagram, que a gente joga as postagens lá e fica agendado, vai entrando, não precisa aquela coisa, ai meu Deus, tá, e agora? O que eu vou postar? Que eu já tive também nesse momento, né? Então, assim, é fazer... então, né, a técnica, assim, né, somando, fechando a parte 1 e parte 2. Primeiro, olha para a tua agenda de uma forma dissociada no domingo à noite e bota lá dentro, e aí usa a lei 80-20 de Pareto, bota lá dentro dessa agenda exatamente o que você vai precisar, o que te traz resultado. E deixa espaços em branco, porque vai ter alguma coisa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, porque vai ter coisas que a gente vai precisar encaixar, vai ter coisas que a gente vai precisar ajustar, e aí vai ter flexibilidade para isso, sem aquela atormentação. Porque pensando assim, e muitas vezes, Mel, tem mais uma dica assim, para a gente fechar, que é o seguinte, o que eu preciso fazer hoje para dizer que o meu dia valeu a pena? Uma tarefa só. Uma tarefa só que eu possa dizer assim, a minha quinta-feira rendeu porque eu fiz isso. É claro... Essa pergunta é sensacional. É claro que a gente vai fazer porque mais. Não tem... Exato. Só que muitas vezes quando a gente faz uma caralhada de coisas, né, para não dizer uma caralhada de coisas durante o dia e não faz aquilo que responde a pergunta, porque a gente não parou para ter consciência do que era, né? Mas a gente, por acaso, deixa de fazer aquilo que responde essa pergunta, a gente fica com a sensação de que fomos improdutivas. Exatamente. Uma contribuição dentro do 80-20 que você trouxe, que é sensacional, né? É olhar de lupa mesmo, porque muitas vezes no nosso olhar tudo é importante, tudo vai nos levar aos melhores resultados. Mas olha só o que eu lembrei, te ouvindo falar, eu lembrei de um mentorado. Estava gerando conteúdo com muita consistência. Eu falei, que show, como é que tá a tua organização de horário? Não, tá dominado, Mel. Tô produzindo assim, ó, muitos vídeos e tal. E eu falei, como é que tá o engajamento do público? O pessoal tá comentando, o pessoal tá mandando direct, tá muito bom. E aí, como é que você tá falando com esse pessoal? Como é que você tá respondendo? Isso não tá dando tempo, não. Ainda não deu tempo de colocar na agenda a parte de responder, as interações. Então, olha só o que é a questão do 80-20. Talvez, e hashtag fica a dica, talvez ele baixar um pouco a produção de conteúdo e colocar aquilo que é um baita potencial de prospecção, porque hashtag, né, fica mais uma dica, troféu celebridade não paga boleto. No fim das contas, o que a gente quer? Lotar a agenda. Então, aquilo que vai fazer ele vender o processo dele, o produto dele, é ele falar com os clientes e aí ficou de fora da agenda. Então,
é realmente a consciência do 80-20 que vai fazer a gente ter clareza ali ao longo da semana quando o bicho tá pegando, para dizer, não, só um pouquinho. Eu vou parar um pouquinho. Eu achei que eu ia gravar vídeos em 2 horas, mas eu tô levando 3 horas. Eu tô levando 4 horas para gravar vídeos. Não, então para. Vou gravar menos, porque eu preciso blindar o meu tempo de interação com a audiência. Isso é garantir o 80-20. Exatamente. E assim, ó, de fato, hoje a gente está vivendo um mundo que tem muito conteúdo bom, interessante na internet. Por exemplo, assim, nossa, gente, se eu for parar para consumir o conteúdo que eu gosto de acessar, eu vou ficar só fazendo isso. Eu não vou fazer mais nada a não ser ficar lendo, ficar consumindo. Aliás, né, tem os livros que a gente quer ler. É um desafio botar na agenda. Porque o dia nos engole muitas vezes, né? Tanta coisa que a gente quer fazer, tanta coisa que a gente tem para fazer e passa batido. E a gente tem que, nem que seja assim, meia hora por dia, ali de ler um pouquinho, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. É essa clareza do que vai potencializar os resultados, e eu levanto muito essa bandeira, né? Meia hora de leitura por dia vai sim, com certeza, potencializar os resultados. Tá aí uma baita dica do que é o 80-20. Vai fazer com que a gente consiga entender, porque pode ter certeza que a lente, né, que traz essa miopia e torna tudo importante, tudo é prioritário, tudo vai nos levar para onde nós queremos, ela vai existir. Então, quanto mais a gente ficar atento para isso, e essa técnica da Mia é sensacional, é olhar para o que passou, olhar para a semana que passou, e aí você vai ver sem nenhuma lente que vai te deixar míope o que deu resultado. O que te trouxe resultado? É isto que está ali, que é a prova que te trouxe resultado, que precisa ser replicado nas próximas semanas. Ai, amei estar aqui contigo. Amei. Amei. Muito obrigada, Mi. Obrigada mesmo. Galera, segue a minha @Milene Vargas. Tem muita dica de PNL, muita dica de qualidade de vida a partir da desprogramação do nosso cérebro em termos de crenças e algumas armadilhazinhas aí que a nossa mente prega para nós. É verdade. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui, amei. Foi sempre muito bom conversar contigo. Ai, então tá bom, gente. Muito obrigada. Beijo.